E diga lá que eu falo cá, tudo bem com vocês? E, como prometido, vamos ver se a gente consegue publicar esse vídeo na terça-feira. Né? Vamos tentar melhorar esse canal. Vamos para os resultados do final de semana e começou o Brasileirão. E, diferentemente dos anos anteriores, quando as séries A, B, C, D começavam em datas diferentes, esse ano começou tudo junto. Uma pequena diferença é a série D, que teve uma fase preliminar. Assim como no Carioca estava tendo, a série D teve uma fase preliminar aí para classificar alguns times para a primeira fase mesmo, né? Mas na série A, tivemos o Cuiabá fazendo sua estreia na elite do futebol brasileiro, empatando com o Juventude em 2-2. O Bahia não tomou conhecimento e meteu 3-0 no Santos, lá na Fonte Nova. São Paulo e Fluminense ficaram no 0-0, um jogão de bola. O Fluminense dominou o jogo todo, mas pecou nas finalizações, inclusive perdendo um pênalti. O Atlético Mineiro, poupando jogadores para a Libertadores, perdeu para o Fortaleza em casa de 2-1. Enquanto isso, o Flamengo meteu 1-0 no Palmeiras e segue em busca do bicampeonato. Lá em Fortaleza, o Ceará sapecou 3-2 no Grêmio. E o Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0 em casa. A Chapecoense perdeu para o Bragantino. E o Atlético Paranaense derrotou o América Mineiro por 1-0, todos os dois resultados. E o Internacional ficou no 2-2 com o Sport Recife. Pela Série B, a primeira rodada, surpresas aí, hein? Os três considerados grandes clubes que estão na Série B não venceram na primeira rodada, hein? O Brasil de Pelotas empatou em 0-0 com Londrina, enquanto o Guarani não saiu do 1-1 com vitória da Bahia. O Vila Nova de Goiás empatou com o Botafogo do Rio em 1-1. Tá? E o Vila Nova teve um jogador a menos durante boa parte da partida, hein? O Náutico venceu o CSA por 1-0, enquanto o Vasco da Gama perdeu em casa de 2-0 para o Operário do Paraná. O CRB e o Remo ficaram no 2-2 e o Confiança sapecou 3-1 no Cruzeiro. Cruzeiro que teve jogadores expulsos e tudo mais. Começando a Via Crucis, do segundo ano dele na Série B. O Coritiba ganhou o Avaí por 2-1, o Brusque derrotou a Ponte Preta por 2-1 também. Não temos os resultados de Sampaio Corrêa e Goiás, até o momento que gravamos esse vídeo. Pela Série C, primeira rodada da fase de grupos, o Floresta derrotou o Jacuipense por 2-0, Novo Horizontino 1, Figueirense 0, Criciúma 1, Ituano 0, Botafogo da Paraíba e Ferroviário ficaram no 0-0, Ferroviário do Ceará. O Tombense e o Paysandu não saíram do 1-1, enquanto o Altos, campeão piauiense, derrotou o Volta Redonda por 3-0. O Manaus bateu o Santa Cruz por 2-0 e o Botafogo de São Paulo derrotou o São José por 1-0. Não temos o resultado também do jogo Ipiranga e Paraná. Na Série D, o segundo jogo da fase preliminar, tivemos Brasiliense 3, Real Ariquemes 1. O Brasiliense entra para a fase de grupo. Picos 3, Tocantinópolis 1. O Tocantinópolis é que vai para a fase de grupo. O jogo para cá agregado ficou 3-3 e nos pênaltis o Tocantinópolis ganhou por 4-3. O Gás derrotou o Santana por 3-0 e o Rio Branco de Manaus derrotou a Aquidauanense por 2-0. Bola rolando, continuando aí no futebol feminino, Brasileirão, 11ª rodada. Tivemos São Paulo 3, Minas Brasília 0, Internacional 1, Cruzeiro 0, Corinthians 2, Sport Bahia 0, Kinderman 0, Napoli 1, Ferroviária de São Paulo 2, Botafogo 1, Grêmio 2, São José 1, Palmeiras 3, Flamengo 1. Não temos o resultado do jogo Santos e Real Brasília, mas acredito que o Santos tenha ganho. E não mudou nada. Os 4 primeiros continuam sendo de São Paulo, veio o Internacional, depois veio a Ferroviária, e os 4 últimos, aqueles com menor nome. Pela Brasileirão da Série A2 feminino, tivemos já a terceira rodada. O Santos Dumont perdeu de 4-0 para o UDA, o Ceará meteu 5 no Náutico,
5-0. Iranduba e Smack empataram em 1-1, enquanto Tiradentes do Piauí e Paraíso não saíram do 0-0. Real Ariquemes aqui derrotou São Raimundo por 5-0 e o JC meteu 4-1 no Vitória da Bahia. A Semurbe e o Oratório ficaram no 2-2. O Atlético Mineiro ganhou misto por 4-1. Sport Recife e Vila Nova não saíram do 1-1. E o Brasil de Farroupilha perdeu para o Atlético Paranaense de 6-0. Fluminense teve sua primeira derrota no campeonato, perdeu para o Bragantino de 2-0. O time do Rei perdeu para o time de São Paulo. Futebol carioca feminino. Rubinho, acorda! Fortaleza e Cefana, Fortaleza 2, Cefana 0. Juventude, Conquista e Crespon ficaram no 1-1. Botafogo da Paraíba 2, América de Natal 0. O Atlético Goianiense perdeu por Criciúma de 3-0, enquanto Ponte Preta e América Mineiro ficaram no 1-1. O Vasco da Gama, que derrotou a Chapecoense por 3-0, e o Aliança meteu 3-1 no Chapadão. Esses foram os resultados aí do futebol profissional. E o futebol carioca feminino continua ali patinando, correndo sem sair do lugar. Volto a falar, temos que mudar a nossa visão do futebol feminino aqui no Rio de Janeiro. E para isso temos a Taça Unifut, que vem aí, estreia 3 de julho, a Taça Unifut, um campeonato com 12 equipes, de diversos locais do estado do Rio de Janeiro, equipes sem nome, sem brilho, mais um campeonato, supimpa. Vamos para o futebol amador, já que falamos da Taça Unifut, que não é profissional, vamos para o futebol amador, amistosos aqui. Do grupo de WhatsApp Grandes Jogos tivemos River Black 4, Caracol 3, lá no campo do Elianópolis, e Toca e Passa 2, Luxúria, só Luxúria 1. O jogão de futebol master, Olaria 4, Cosmo 2, o Olaria aí se preparando para o campeonato da categoria. O Centenário meteu 3-2 no Vila e o Amizade 3-1 no Vila Nova. Amigos da Bola 1, unidos pelo Esporte 0, Biek 3, Misturado 1. Outro jogão de Master, Atletas de Cristo 2, São Cristóvão 2, isso foi lá em Rio Bonito. Também o São Cristóvão aí se preparando para o campeonato da categoria, o campeonato estadual. Pelo grupo representante de times, tivemos o Coió com gols de Batata e Sandro. Batata fez 3, 4, e o Veteranos do Paraíso 1. O jogo foi no campo do Saíra, lá no Gradinho. Itaoca não passou, ficou no 2-2 com Santa Luzia. O Fra Martins, no campo do Itambi, perdeu para o time da casa por 2-1. O WL Fute perdeu para o Juventus por 2-1 lá no campo do Paulão, enquanto no campo do Grande, com gols de André Pogba, o Fazenda meteu 2-0 no Nostra Júnior. Flamenguinho e Beira-Rio ficaram no 2-2, assim como Itaoca e Amigos do Carioca. Força Jovem meteu 8-5 no Boa Vista. Jogão, chuva de gol nesse jogo, hein? Amizade perdeu de 3-1 para o Gal, lá, jogo de veteranos, lá em Pelotiba. Entanto, Já Joguei meteu 2-1 no Atlético de Manilha. Bola de Ouro 1, Ipiranga 0. Shakhtar, aí, terceira vitória seguida do Shakhtar, hein? 3, Américo Real 1. Vive Cria 4, Galaxy 2. O jogo foi lá no campo do Socana, em Tanguá. E o Juventus venceu o Ousados por 2-0. No grupo time de futebol amador do Rio de Janeiro, do WhatsApp, tudo isso são grupos de WhatsApp, o Resenha ganhou o Império City por 4-2. Já no grupo Associação Sempre Presente, do meu amigo Agnaldo Silva, lá de Magé, tá? Categorias de base, o Grecipe perdeu para o São Mateus de 1-0, o QBAF e o Real Estrela não saíram do 0-0, enquanto o Professor Caetano meteu 4-1 no Cangulense e o Marciano meteu 5-0 no Brasileirinho. Todos os jogos da categoria Sub-12. No Veragol, campeonato feminino, Futebol Society, o Puma e o Beck empataram em 3-3. Parabéns aí ao Zé Ricardo do Beck. A equipe do Puma é uma equipe excelente. Vi jogar, muito boa. E empatar com ela não é para qualquer um, não.
Gladiadoras venceu o Crescer Sem Limite por 4-2. Novamente, Crescer Sem Limite aí dominou a partida, mas não conseguiu converter suas chances em gol. Muitas bolas na trave. E no futebol, o que importa é o gol, né? E o Panela de Quinta ganhou Geração 70 por 2-1. No Sub-20, também lá no Veragol, tudo isso, a semifinal, o Águia ganhou o Ita de Milão por 3-2 e o Liverpool meteu 3-1 no Tropa da Nigéria. Pela Taça Ouro adulto, o Brasilândia meteu 4-0 no Ajax, os Carioca 5, Dinamo 1, Real do Morro 7, Linha de Quinta 1, o Linha de Quinta perdeu a linha, o Força Jovem meteu 5-2 no Bayern. Pela Taça Prata, o Vila Verde ganhou do Lendas de 5-4 e o TMJ 3, Los Hermanos 2. Pela Copa do Príncipe, na semifinal também, tivemos um jogo, o Panela de Quinta ganhou o Running Free por 6-1. No Sub-17, o 4M e o Gelaim ficaram no 2-2, enquanto no Sub-15, o Gelaim e o Esquipa também ficaram no 2-2, mas o Barça do Raia meteu 6-1 no Atlético Paranaense. No Sub-11, o Joga Fácil ganhou o Atlético Paranaense de 3-1 e o CT Faz ganhou o Gelaim por 4-2. No Sub-13, o Esquipa meteu 4-2 no Gelaim e o Joga Fácil ganhou de 2-1 do Barça do Raia. O Gelaim só fez 2 gols em todos os jogos? Não. Infelizmente, no Sub-10 ele só fez 1 gol e perdeu de 9-1 para o Joga Fácil. Enquanto isso, o Semeador jogou no Beira Rio, festival que teve lá, Beira Rio do meu amigo Jorginho. Jorginho, um abraço para você. E ganhou seu adversário por 5-2. Tá? A gente não tem os gols, mas na semana anterior, eu esqueci de falar aqui, o Semeador jogando em seu campo, empatou em 1-1 e o gol foi de Natal. Tá? Falando aí para alegria do nosso centroavante, para ele ter o nome dele falado aqui no vídeo. Ele gosta muito disso. E o resto é isso aí. Voltando ao Campeonato Brasileiro. Copa América no Brasil. Vamos lá. Em tese eu não tenho nada contra a realização da Copa América com portões fechados. O Campeonato Brasileiro está aí com portões fechados. Campeonatos estaduais tiveram com portões fechados. Mas tem um detalhe, o seguinte: a Copa vai trazer muitos jogadores de fora. E, mesmo com o portão fechado, eu duvido se não vai torcedor vindo da Argentina, principalmente da Argentina, do Uruguai, para o Brasil. Mesmo com portões fechados. Tá? Então esse é o meu problema. É um evento que traz gente de fora. E aí você tem cepas novas do vírus surgindo em todo local, toda hora. Eu não sei, eu acho que era a hora, pelo menos, que a Conmebol tivesse feito essa Copa América da forma como eram as eliminatórias, com jogo nas casas dos times. Não sei se vai ser uma boa. Eu rezo a Deus que seja, né? Que a gente não tenha problema nenhum, mas é perigoso. É periclitante. Né? Tanto para o Brasil quanto para os jogadores dos outros países que vêm para cá com a pandemia no estado que está. É você criar uma ponte aérea para os vírus. Mas vida que segue. Vamos seguindo aí. Se lembrando para vocês, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, dê o seu joinha, ajude-nos a crescer. Vida longa e próspera a todas e todos e até a próxima.